Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Amém? A Ele seja a honra, glória, louvor e toda adoração. Convido vocês a estarem de pé, para juntos nós estarmos lendo a palavra de Deus, que fica lá em Salmo 139. Amém? Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a Tua palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo a asa da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Aí vamos lá para o 23, que diz assim, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Essa é a palavra do nosso Deus soberano, né? O Deus que faz todas as coisas, que conhece todas as coisas. Amém? Convido você agora a estar orando junto comigo para a gente dar um início, né, a esse culto ao nosso Deus que é todo poderoso. Pai, nós, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nessa noite e glorificamos o Teu nome, porque Tu és Deus poderoso sobre toda a terra. Não há dúvida, ó Deus, nos nossos corações, ó Pai, de quem Tu és e como o Senhor opera, ó Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que nós ainda nem havíamos sido formados e os nossos dias, ó Pai, já tinha sido escrito por Ti. Nós Te glorificamos e exaltamos o Teu nome pela Sua soberania, ó Deus, sobre esta nação, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença no meio de nós. Ser com nossos irmãos, abençoa, Senhor, traz, guarda, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão caminhando para cá. Ser com nossos irmãos, ó Pai, que estão olhando, ó Deus, cultuando pela live, ó Deus. Ser com cada um, ó Deus, que está ao alcance da nossa voz. Abençoando, ó Deus, restaurando, modificando, transformando para a glória do Teu nome, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas faltas, nossos pecados. E eu recebo, ó Deus, como
bálsamo suave, Senhor, diante das tuas narinas, ó Pai, como um perfume, Senhor, agradável, a nossa adoração nesta noite, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade, um calor abençoado. A paz do Senhor, irmãos. Todos bem? Amém? Amém? Amém. Amém. Vamos estar glorificando ao Senhor nessa noite. Mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu vivi essa semana, né? Eu tenho refletido muito esses últimos meses a respeito de fé. Eu tenho falado com o Senhor sempre que eu sou uma pessoa com muita pouca fé. E ainda acho isso. Que eu estou lutando com o Senhor para a minha fé ser aperfeiçoada nele. E esses dias eu estava pensando assim, caramba, eu tenho que pensar assim, quando as coisas estiverem tudo dando errado, eu sempre tenho que pensar positivo, eu sempre tenho que pensar de maneira, vai dar tudo certo a todo momento. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas isso que é fé? É um pensamento positivo? Porque se for assim vai ser muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito negativa. Eu fiquei refletindo sobre isso. Aí eu vi uma pregação no Instagram, até compartilhei com o Juan esses dias, que falava sobre a diferença de fé e de ser positivo. Ser positivo, ter fé não é necessariamente ser positivo. É você confiar em Deus, mesmo sabendo que as coisas podem sim dar errado. As coisas podem dar certo? Podem. E as coisas podem dar errado também. Mas eu vou confiar em Deus. Isso que é ter fé. É independente das circunstâncias, você crer no Senhor. É você confiar que Ele pode fazer. E mesmo se Ele não fazer, eu vou continuar confiando nele, porque Ele é um Deus que provê todas as coisas. Além de prover coisas materiais, Ele também provê a nossa consolação. Ele também pode dar o que você quer, o que você tem pedido a Ele, mas Ele também pode simplesmente te consolar e falar para você, não é a hora. Então nós temos que confiar em Deus. É isso que é fé, a gente confiar em Deus mesmo que as coisas estejam dando errado. Porque é o Senhor que sabe de todas as coisas, não somos nós. Então que nós venhamos sempre lembrar disso, crer que Deus pode fazer, independente da circunstância, pode fazer a coisa que nós estamos pedindo, mas também pode simplesmente dizer que não. Que nós venhamos sempre confiar no Senhor, em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho.
sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, e as provas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque, aleluia, tu és Jeová Jireh, Senhor. Não há por que temer, Deus. Aleluia. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis pra ti, sacerdócio real, eis pra ti, povo exclusivo de Deus, eis pra ti, nação santa, eis pra ti. Geração eleita, eis pra ti, sacerdócio real, eis pra ti, povo exclusivo de Deus, eis pra ti, nação santa, eis pra ti. Como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Amém? Pronto. Glória a Deus. Seja engrandecido e louvado seja o Todo-Poderoso. Amém? Convido a diaconisa Isabel e o irmão José Roberto para nós podermos estar cantando o hino do cantor cristão. Enquanto isso, você está com a sua oportunidade de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Fica à vontade, oferta com alegria diante do Pai. Hino de número 25, cantor cristão.
Isso. Vamos ficar de pé, irmãos? Isso. Liberar o diafragma e continuar louvando bem bonito ao nosso Deus. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar um Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor. Mas Todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? O irmão Zé Roberto pode estar orando, agradecendo a Deus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado. Te louvamos nessa noite. Obrigado pela tua magnificência, Deus, pelo teu amor para conosco, pelas tuas misericórdias, Senhor. Agora, Pai, muito obrigado por esse momento, Deus, de dízimos e ofertas, Senhor. Que eu possa, Deus, abençoar os teus servos cada vez mais. E também, Deus, sei que a tua palavra quer ser ministrada, Senhor, que ela possa falar aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo que se encontra aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles também que não puderam estar aqui, que eu possa também alcançar com a tua graça, Senhor, e aqueles que estão nos ouvindo também, Senhor. Que eu possa estar abençoando da mesma forma. Muito obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Podeis assentar? Nosso pastor está com uma mini férias aí e pediu que a gente estivesse dando continuidade aí à adoração ao nosso Deus. E de cara ele me botou aqui, né, para trazer a mensagem, né, que Deus seja glorificado nessa noite, amém? Então, irmãos, eu vou estar trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração, que não é novidade, porque nós somos todos crentes, né? Já conhecemos a palavra de Deus. E que Deus fale no teu coração, assim como Ele falou no meu, tá bom? Nós sabemos que a Bíblia é uma palavra, é um livro profético, né? E a Bíblia, ela revela a vontade, o querer e o desejar de Deus. A Bíblia revela os desígnios de Deus. Ela veio tão somente para que nós pudéssemos... Deus, Ele permitiu que a sua palavra fosse escrita, né, de uma maneira que que a gente pudesse cada vez mais e mais lembrar de quem Ele é, de como Ele faz e do poder que Ele tem. Então, a Bíblia é um livro profético que revela a vontade, os desejos do coração de Deus através da sua palavra e da sua obra. Obrigada, Beth.
E com o decorrer do tempo, Deus ele veio falando conosco em geração, a fim de que nós pudéssemos cada vez mais e mais entender e crer no que Ele quer e conhecê-lo. E como poderíamos conhecer Deus se não fosse através de Sua palavra? O apóstolo Paulo, lá em Efésios 1, do 17 ao 19, coloca aí para a gente, meninos. Ele entendeu o que era a Bíblia e o que Deus queria falar através dela, né? E aí ele botou assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-os os olhos dos vossos corações, do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu conhecimento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Apóstolo, ele já tinha entendido o poder, a grandeza e a soberania de Deus. E o desejo dele era que que nossos corações também ardessem no mesmo propósito, na mesma visão. E no decorrer do tempo, Paulo, ele queria que nós entendêssemos que a palavra de Deus, ele queria que a gente entendesse que através da palavra de Deus, através de Jesus, nós iríamos entender os projetos, os desejos do coração de Deus. Não tem como entender, conhecer, amar a Deus de uma maneira extraordinária, se não entender qual é o projeto dele. E o projeto de Deus sempre foi o mesmo: ter uma aliança com a humanidade. Deus desejou desde sempre, né? Nós lemos aqui o Salmo 139, onde diz que, né, ainda informe no ventre da minha mãe, tu já me conheceste. E ainda que meus dias ainda não foram ainda não vivi, o Senhor já tinha escrito cada um deles. Deus projetou cada um de nós. E Ele desejou, projetou e realiza o desejo dele nas nossas vidas. Aí diz assim, Paulo entendeu os propósitos de Deus e o poder de Deus em sua vida. E queria que nós entendêssemos também, né? E é importante lembrar que para conhecer, né, e compreender quem é Deus e como Ele quer, é necessário entendê-lo, como conhecê-lo e como agradá-lo. Como que nós podemos agradar o nosso Deus de uma maneira soberana? Como que nós podemos agradar o nosso Deus de uma maneira eficaz se nós não o conhecermos? Se nós não entendermos os desejos do coração dele? E Deus, ele tem um único desejo, que é governar sobre nós. Governar sobre as nossas vidas. Deus deseja que nós viemos ter uma aliança de fé com Ele. Através de Abraão, Deus, ele mostrou como que Ele queria que nós se relacionássemos com Ele. Através de Abraão, Deus, ele mostra para nós como que Ele deseja que nós confiamos nele. E aí Abraão ali mostra que Deus, ele quer um relacionamento de fé e de confiança. De fé e de amor. De fé e saber que Ele é soberano e que pode fazer todas as coisas. Muitas vezes nós... engraçado que Sara falou sobre fé. A música vem falando da soberania de Deus. Muitas vezes nós estamos diante dele, cremos, vivemos, andamos, mas desconfiamos ou ficamos com o pé atrás quando tem determinadas situações
onde sai do nosso domínio. E aí, cadê a fé? A saber que o Deus que tem todo o poder tem domínio também. Que Ele tem a direção de todas as coisas. Abraão, ele virou para o filho dele e falou: Deus proverá o cordeiro. Muitas vezes nós não cremos que em determinadas situações Deus vai prover o cordeiro. Muitas vezes a gente não crê que em determinadas situações Jesus está presente. O Senhor Deus, Ele fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão. E através da aliança com Abraão, Ele falou: eu tenho o cordeiro que pode resolver todos os problemas. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para solucionar os nossos problemas. Nós já estávamos perdidos no pecado errado, andando como que não tivesse dono. E Deus, Ele veio e pagou o alto preço, dando o seu único filho, resolvendo todos os problemas. Jesus se entregou para pagar o preço do nosso pecado. Jesus é o Cordeiro presente de Deus. Deus é um Deus que Ele quer uma aliança conosco. Deus é um Deus que Ele deseja ter um relacionamento de fé, um relacionamento de intimidade conosco. E aí o que Ele faz? Ele pega e fala: eu estou te dando o meu filho, para que você entenda o quanto eu te amo. E Ele ainda diz mais: se você me buscar, você vai me achar. Buscar-me-ei e me achareis. Lá em Jeremias, 29. Buscar-me-ei e me achareis. Mas Ele é um Deus tão amoroso que Ele simplesmente veio até Abraão e fez aliança com Abraão. Ele veio até Noé, Ele veio até Josué, Ele veio até Moisés e Ele veio até nós. E fez uma aliança comigo, fez uma aliança com você. Deus, Ele fez uma aliança com a humanidade. Jesus, Ele veio reatando essa aliança de paz, de harmonia, e renovando a nossa fé diante do Pai. Então, como não querer agradar um Deus desse? Como não querer adorá-lo? Como não querer mostrar para Ele que Ele é soberano? Que Ele pode fazer o que Ele quiser na nossa vida. E nós, muitas vezes, nos prendemos a coisas. Só um minuto. Deus, através de Jesus, facilitou a nossa comunhão com Ele. Deus é um Pai presente, que está sempre disposto a nos ouvir, está sempre com a mão esticada a nos alcançar. Está sempre disposto a fazer o que nosso coração muitas vezes pede. Através das orações, através de um relacionamento com Ele. Muitas vezes, Deus faz muita coisa que nós pedimos e nós não lembramos. Quantas orações foram feitas lá atrás? E aí hoje que está se realizando, e você nem lembrava que tinha pedido lá atrás. Porque o tempo passou, porque você mesmo esqueceu. Mas Ele é um Deus que sonda os corações. E aquilo que você pediu lá atrás, hoje você está vivendo, ou viveu. Por causa da glória soberana dEle, por causa da graça, por causa da misericórdia que Ele tem para conosco. Jesus se ofereceu tão somente para que nós viéssemos ter a paz, a aliança de paz, E a Bíblia ainda vai dizer mais,
que Deus, ele tem o domínio elevado, superior. O seu reinado é exercido pela sua vontade. A palavra e obras do Senhor e a sua regência, autoridade para governar, e a sua preexistência e a santidade. E isso nos faz conhecer Deus e reconhecer que Ele é grande em poder, excelência, para reger a nossa vida com autoridade e fazer o que quer, a hora que quer, quando quiser. Quando nós conhecemos Deus, nós mostramos a Ele que nós conhecemos Ele, reconhecendo a soberania, a existência dEle na nossa vida e o governo dEle. Deus, Ele deseja governar sobre a nossa vida. Deus, Ele deseja que nós viemos e falar. Essa música agora que cantou agora, que falou assim, eu fui escolhido só para te servir. Feito para a sua glória. Foi isso que a gente foi feito, para a glória de Deus. E nós só reconhecemos quando a gente deixa Ele governar sobre nós. Quando a gente deixa Ele governar sobre a nossa vida. E aí a gente fala, Senhor, eu reconheço a sua soberania, porque está acontecendo um caos, mas eu sei que o Senhor está governando. Eu sei que o seu governo é bom. Eu sei que a sua soberania é acima do que eu creio e do que eu estou vendo no momento. Então, não permita que a circunstância venha esconder a glória de Deus do que Ele pode fazer na sua vida. Não permita que as circunstâncias nos faz não ver aquilo que Deus quer e o que Ele pode fazer. Deus, Ele pode fazer o que quer, a hora que quer, quando Ele quiser. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos e permitimos Ele fazer isso em nossas vidas, nós estamos agradando Ele e dizendo, Senhor, governa, faz segundo o teu querer e a tua vontade. Mas muitas vezes é difícil falar isso para Deus. Muitas vezes dói. Muitas vezes a gente quer ter o domínio. Opa, peraí, pode dois governar? Pode dois dominar? Não. Precisamos sair de campo e falar, Senhor, o Senhor governa. O Senhor domina. Deus pode governar sobre o meu filho. Pode governar sobre o meu marido. Pode governar sobre a minha casa. Eu reconheço que nada sou, nada posso fazer. Eu reconheço que as minhas mãos não têm poder. Eu reconheço que a minha voz, o meu grito, não tem poder. Eu reconheço que muitas vezes o meu bater de perna não tem poder. Mas eu reconheço que a sua soberania, o teu governo que veio sobre nós. Eu reconheço que Jesus entrando na vida dele tem poder para mudar e transformar todas as coisas. Então, nós temos que simplesmente reconhecer a soberania dele através de fé. E a gente contemplando a palavra de Deus, olhando de ponta a ponta, nós vemos assim, situações difíceis, onde se nossos antepassados, nossos patriarcas lá atrás, não tivessem fé, como que seria? Como que nós estaremos aqui hoje? A gente vê dificuldades que nossos irmãos passaram. A gente vê batalhas, muitas batalhas que tiveram. E eles tinham o que, irmãos? Fé. Eles tinham um relacionamento com Deus de uma fé extraordinária. Aí eu te pergunto, Josué, ele lia a palavra? Ele tinha a palavra de Deus para Josué ler? Não tinha a palavra. Abraão tinha a palavra? Não tinha a palavra.
mas eles tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham uma intimidade, porque a palavra era passada de geração para geração. Os irmãos sentavam e falavam do que Deus tinha feito. Então, um foi falando para o outro, e eles tinham uma fé, e eles falavam assim, segundo a fé dos nossos antepassados, como que Deus falou com Moisés, como que Deus falou com Abraão, como que Deus falou, assim ele também fala. Josué, quando foi subir para poder falar da palavra do Senhor, Josué veio trazendo tudo aquilo que Moisés já tinha vivido. E aqui, no gogó, ele veio trazendo tudo que Moisés já tinha vivido, tudo que Deus já tinha prometido. E Josué foi vivendo de fé em fé. E muitas vezes as situações acontecem e a gente esquece. Nem a palavra vem na nossa mente. Deus, Ele deseja que você crê, confia, de uma fé extraordinária. Que ainda que você não tenha ali por perto a palavra, mas que você tenha a aliança com Ele no coração. No momento agora eu não tenho uma palavra para buscar, mas eu tenho uma aliança com meu Deus. E essa aliança é eterna. Haverá dias, irmãos, que a gente não vai ter mais a palavra. A gente só vai ter a fé. E é essa fé que vai nos sustentar diante do nosso Deus. É essa fé que Deus deseja. É essa fé que Deus viu em Abraão. Que não estava escrito para Abraão que havia um cordeiro. Não havia escrito isso. Mas Abraão, ele creu, independente do que ele estava vendo. Ele falou, Deus vai prover o cordeiro. Aonde estava escrito? Em nenhum lugar. Nenhum lugar estava escrito que Deus ia mandar Jesus. Em nenhum lugar estava essa profecia. Hoje nós temos aqui, a Bíblia falando que Jesus vai voltar. E aí a gente lê, crê. Mas Abraão não leu em lugar nenhum, ele creu. É essa fé que Deus busca com nós. Uma fé de uma aliança inabalável. Uma aliança com esse Deus que pode todas as coisas. Que a gente não vê, irmãos. Não vê. Abraão, ele não viu o cordeiro. Ele creu. A gente não vê Jesus, a gente crê que ele vai voltar. E a gente vive de fé em fé. Aí diz assim, nosso Deus é onipresente, onisciente, onipresente e onipotente. Em todo onisciente. Deus tem todo o conhecimento do mundo, todo. Pensa, todo. Deus tem o conhecimento do passado e do futuro. Deus tem o conhecimento do mundo, o passado e o futuro. Está preocupado do futuro de quem? Deus tem o conhecimento, Ele governa sobre o futuro. Ele governa sobre o futuro do teu filho, Ele governa sobre o futuro do teu marido, Ele governa sobre o futuro do teu emprego, Ele governa. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento do que vai acontecer. Então não se preocupe com o que está passando agora, porque Ele tem conhecimento do que ainda vai por vir, que é o nosso futuro. Eu não sei do nosso futuro, mas Ele sabe. E apenas viva, confia que Ele vai te dar a resposta do porquê do agora, que a gente não vê, mas Ele sabe. Amém? Deus é onipotente, tem poder ilimitado, né? E pode fazer o que bem entende. Pode curar, pode não curar, pode abrir porta, pode não abrir porta. Ele tem todo o poder ilimitado. Nós que limitamos Deus, muitas vezes a gente fala, isso aí não tem mais jeito. Cura, isso aí,
Está lá, já foi decretada a morte. Só tem 2 dias de vida, nós. Mas o nosso Deus tem um poder ilimitado e não cabe na nossa caixinha. Está fora da nossa caixinha, graças a Deus. Está fora. E Ele faz, ainda que seja o último suspiro, Ele fala, eu quero que viva, vai viver. E vai viver. Eu quero que vai ir. Ele quer que volta, vai voltar. E a gente fica preocupado, brigando, questionando. O teu ministério está no poder de Deus. Ele vai fazer o que Ele bem entender com o teu ministério, com os teus dons. Ele vai fazer o que bem entender. A gente pensa assim, não quero mais fazer isso. Estou cansada. Não quero mais fazer aquilo. A gente acabou de cantar. Usa-me. Estou disponível. A gente está disponível para um dom que é dele. Que Ele nos deu. E a gente ainda quer bater perninha. Ele tem o poder de tirar, de colocar, e de aperfeiçoar, e de melhorar. Ele. Então toda a glória, todo louvor e toda adoração em cima da tua vida, do teu ministério, da tua família, do teu trabalho, toda a honra, toda a glória é dele. Creia que Ele tem poder ilimitado. Ainda que te ameaçam mandar embora, ainda que te ameaçam com 1000 situações, só fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. E vai ser feita a sua vontade. Queira o marido ou não, queira o filho não, queira o patrão ou não, queira a irmã ou não, vai ser feita a sua vontade, Pai. Porque é soberana sobre o nosso querer. Deus, Ele deseja reinar, governar sobre a nossa vida, governar sobre o nosso ministério, governar sobre a nossa família, governar sobre o nosso trabalho. Mas muitas vezes nós pegamos a rédea para nós e achamos que nós vamos resolver, que nós vamos fazer. Nós não somos nada. Ó, vermezinho Jacó, nós não somos nada. O Senhor é soberano. Não sabemos nem se vamos deitar e levantar. A Ele todo o poder, toda a glória. Deus é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Apenas nosso Deus que tem conhecimento de saber o que será de nós. Ele é onipresente. Não se preocupe. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o retornar da casa. Quando você vem, Ele está contigo. Quando você vai, Ele está contigo. Quando você ora, Ele está contigo. Quando fazem maldade, Ele está contigo. Quando é para ser justo, Ele está contigo. Ainda que a justiça seja a favor do outro, que nós erramos, Ele ainda está conosco, para nos mostrar que a soberania dEle, a justiça dEle, vem também sobre nós quando nós estamos errando. Mas, Pai, está errada. Vai se consertar. A justiça de Deus é soberana, independente do que a gente quer. Ele vai fazer o que Ele bem entende. Apenas o Todo-Poderoso pode mudar a situação de nossas famílias, nossos filhos, nossos esposos. Só Ele pode. Jesus é a aliança de Deus conosco. Jesus é a aliança de fé, de amor, de graça. Jesus é o poder de Deus sobre nossas vidas. E não há outro, e não há ninguém que possa mudar essa situação. Nosso Pai é tão bom, Deus é tão bom e tão soberano, que Ele escolheu cada um de nós para que estivéssemos diante dEle,
tão somente para viver com fé. E Ele diz que deseja ter um relacionamento conosco, um relacionamento de fé extraordinário. A Ele toda a glória. Ele é soberano. Se está alguma coisa dando errado, se tem alguma situação fora do controle, do seu controle, apenas fale para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. Não quero mais eu governar, não quero mais eu me preocupar, não quero perder noite de sono, não quero ter ansiedade, não quero ter gastura, não quero ter... Não, Senhor, porque o Senhor é soberano e é o Senhor que reina na vida da minha família. É o Senhor que reina em todas as situações. A doença, Ele reina sobre a doença. Ele reina sobre todas as situações. Não tenha dúvida. Não perca a fé. E a cada dia mais, fortalece a sua fé no Senhor. Porque Ele é soberano. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, me trazendo à memória como que Ele é. E o que Ele pode fazer. E muitas vezes nós avistamos situações, muitas vezes nós ouvimos situações e a gente só pensa assim: poxa, é só ela entregar para Jesus e Ele vai mudar. É só Ele entregar para Jesus e Ele vai mudar. Mas muitas vezes a gente não quer entregar os nossos problemas para Deus. Muitas vezes a gente quer lutar para mudar. A gente quer com a nossa própria força e a gente fica cansado, esgotado, abatido. Só entregar. Através da oração, Abraão falou com Deus. Através da oração, nossos irmãos falavam com Deus, um relacionamento de fé e confiança. Deus, Ele deseja que nós venhamos ter, a cada dia mais e mais, fé e confiança. Uma aliança de fé, que não se quebra, que não vai ser abalada por problemas, por situações adversas. Aliança de fé, que nada nem ninguém vai poder sequer tentar botar dúvida nos nossos corações. Uma aliança inabalável. Ainda que o inimigo se levante, ainda que as pessoas falam: Senhor, eu não conheço os teus caminhos, não conheço o teu coração. Ele conhece, Ele nos sonda. Ele nos sonda, ainda que nas trevas, lá no inferno a gente estiver, Ele vai estar conosco e Ele vai nos resgatar. Muitas vezes são situações que parecem, irmãos, que você está dentro do inferno, mas saiba que o Senhor é onipresente, Ele está contigo. Creia: Senhor, eu tenho fé que o Senhor é soberano e que o Senhor governa sobre essa situação. Eu não tenho dúvida que essa situação está sobre o seu governo, seja lá qual for, irmãos. Que cada um tem uma história com Deus. Tinha uma música que falava: o crente tem um segredo com Deus. Cada um tem um segredo com Deus. Ele só quer que a sua fé fique inabalável. E Ele resolverá todas as coisas. Amém? Convido o Ministério de Louvor para a gente cantar só mais um louvor. E nosso pastor está de férias. Deus abençoe. Que eles possam vir curtir bastante. Voltar todo mundo pretinho. Que se o sol está abençoado. Convido os irmãos, aqueles que puderem, para se colocar de pé. Vamos estar louvando o nosso Deus. Vamos estar declarando que a glória e o louvor pertencem ao Senhor.
Glória a Deus. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e glorificamos o teu nome, Deus. Porque tu és soberano, ó Deus, sobre as nossas vidas. Tu és soberano, ó Deus, e nós, ó Pai, colocamos a nossa existência diante de ti. E te pedimos, ó Pai, assim, ó Deus, como a tua palavra diz que o Senhor nos sonda, ó Pai. Nós te pedimos, sonda os nossos corações, Deus. Sonda, Senhor, a nossa família. Sonda, Senhor, nossos filhos. Sonda, Senhor, nosso trabalho, ó Deus. Sonda a nossa vizinhança, Pai. E nós te pedimos, ó Pai, para cada situação. Nós te pedimos que o teu governo venha, ó Deus, sobre nós. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre na vida, Senhor, da nossa vizinhança, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que aquela casa que vive em tumulto, que vive em guerra, ó Deus, nós te pedimos que o teu reino venha, ó Deus. E te pedimos, Senhor, governe sobre aquela família. Que Jesus venha, ó Pai, fazendo uma aliança de fé, uma aliança transformadora, Pai, sobre aquela família. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre a vida dos nossos filhos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor governa sobre a vida de cada um deles. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor governe sobre os celulares, que o Senhor governe sobre o computador, que o Senhor governe sobre a rede social. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor governe, que o Senhor tenha o poder, ó Deus, sobre a vida de nossos filhos. E te pedimos, ó Pai, governe sobre a mente, coração, corpo, alma. Deus, entregamos a vida dos nossos filhos em tuas mãos. E sabemos, ó Pai, que ainda que nossos olhos não veem, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro. Nós sabemos que o sangue de Cristo, que pagou o preço pelo pecado, nós sabemos que o sangue de Cristo, Pai, vai restaurar a vida dos nossos filhos. Nós sabemos que Jesus vem sobre eles. E nós te pedimos que o Senhor reina sobre a vida dos nossos filhos. Pai, seja ele casado, seja ele pai de filho, seja ele adolescente, jovem, criança, seja ele ou seja ela, governe sobre o coração deles, ó Pai, e não permita que o inimigo, Pai, venha plantar sementes, Deus amados, do mal, mas que o Senhor reina, tirando tudo aquilo que não presta da vida dos nossos filhos, repreendendo todo tipo de maldição, repreendendo todo tipo, Deus amado, de conversa, todo tipo de amizade que não provém de Ti. Nós repreendemos no sangue de Cristo, nós repreendemos no nome de Jesus, que tem o poder para reinar, que tem o poder para fazer todas as coisas, que tem o poder para curar mente, corpo e alma. Entregamos nossos filhos em Tuas mãos, crendo que o Teu governo é sobre eles, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos nossos esposos diante de Ti e as esposas, e Te pedimos governo sobre a vida de cada uma deles e delas, ó Pai. Governa sobre a vida dos nossos maridos, Senhor, sobre a mente, sobre o coração, sobre a internet, sobre as redes sociais. Governe na vida dos nossos maridos, ó Pai. Seja o Senhor o centro do pensamento deles, em nome de Jesus, Deus. Governa na vida das esposas, ó Pai. Toda palavra, Senhor, de amargura, Deus amado, toda palavra guardada que não provém de Ti, que ela cai por terra agora, em nome de Jesus. Que as esposas, ó Pai, possam vir ter uma visão de reino, uma visão vinda de Cristo, em nome de Jesus, Pai. Governa na vida das esposas, Senhor. Governa na vida dos maridos. Governa, Senhor, sobre as nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus.
Que toda palavra contra as famílias seja jogada por terra. Que toda palavra lançada dentro de casa de maldição seja repreendido no poder que há no nome de Jesus. E que o Senhor reina sobre cada lar, ó Deus. Que o Senhor reina sobre cada lar, ó Pai. Não permita, ó Pai, que o inimigo venha ter poder sobre as casas, sobre as famílias. Não permita que o adversário tenha a última palavra, ó Pai. Mas que o Senhor, Deus, seja a última palavra nessa casa, Deus, em nome de Jesus. Deus, entregamos a vida profissional dos nossos irmãos em Tuas mãos. E te pedimos, reina sobre a vida profissional deles. Abençoa, Deus amado, prospera para a glória do Teu nome. Seja com nossos filhos que estão na faculdade, prospera na vida deles, reina sobre cada estudo, ó Pai, e que toda palavra de maldição caia por terra. Deus, nós declaramos, ó Deus, que o Senhor reina sobre a nossa igreja, que o Seu governo, ó Pai, venha sobre nós, e que nossos ministérios sejam governados por Ti, ó Deus, e que a última palavra vem do Seu Santo Espírito. Governa, Senhor, a nossa igreja, governa a nossa mente, governa a nossa boca, governa a nossa língua, governa o nosso coração, ó Pai. Desejamos a Tua presença, Senhor, como Rei, como soberano, como onipresente, presente, onipotente, ó Deus. Precisamos, ó Pai, que o Senhor seja soberano sobre a nossa igreja, e que nenhuma palavra, que nenhuma mente, ó Deus, corrompida venha frutificar neste lugar, mas que o Teu Espírito reina sobre nós, porque queremos, ó Pai, o Teu reino, queremos, ó Pai, a vida contigo. Não permita, ó Deus, que o inimigo venha, Senhor, abalar nossa fé. Não permita, ó Deus, que nossos olhos venham contemplar, ó Deus amado, situações que não existem, mas que o Senhor reina, em nome de Jesus, Pai. Seja também, ó Deus, com a família pastoral, abençoando, derramando a Tua graça, reinando na família pastoral, ó Deus, reina sobre a família, ó Deus, reina sobre Débora, sobre Andresa, sobre Sheila, sobre o pastor Fuli, ó Deus, derrama, Senhor, o Teu reino sobre eles, e venha com poder e graça, e usa eles, ó Deus, com poder, Senhor, para que cada dia mais e mais, eles possam entender, ó Deus, que o Senhor é Rei soberano sobre a vida deles. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado porque Jesus passeia no meio de nós. Muito obrigado, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Já falei mais de 10.000 vezes, nosso pastor está de férias, né? Que Deus abençoe, ore pela família pastoral, estão viajando, que Deus abençoe, que eles voltem.